Caríssimos irmãos e irmãs, a eleição do Papa Leão XIV, que hoje de um modo especial agradecemos, leva-nos a reconhecer a bondade de Deus para conosco e ao mesmo tempo a reconhecer o seu amor pela Igreja. É neste contexto de conhecimento de Deus por meio da fé cristã e como povo constituído em Igreja, que tem pleno significado a figura do Papa enquanto sucessor do apóstolo Pedro e sinal visível da unidade e da comunhão de todos os que foram chamados ao batismo. No entanto, na era da globalização, a figura do Papa tem uma repercussão bem mais vasta do que o contexto da comunidade dos fiéis católicos. O Papa, hoje, suscita um interesse alargado e grandemente mediatizado, porque o seu ministério se reveste também de uma dimensão cultural, política, porque a sua voz se faz ouvir entre as pessoas e os povos. Aquilo que para uns é simplesmente a voz do bom senso e da elevação ética, fruto de uma longa história do cristianismo, para outros trata-se de um dom, de um carisma nascido da largueza de amor do Espírito Santo, que deseja conduzir toda a humanidade para a reconciliação, a fraternidade, o amor e a paz. Para nós, cristãos, o sucessor de Pedro é homem escolhido por Deus para conduzir o seu povo e para manifestar ao mundo a vocação comum que toda a humanidade recebeu de se unir na comunhão universal. É sinal de que todos fomos criados por Deus e para Deus nos orientamos. Para compreendermos adequadamente o significado da eleição do novo Papa, temos sempre de voltar às páginas do Evangelho que nos oferece Jesus a chamar os seus apóstolos e discípulos com quem convive longamente e que envia em missão. Temos ainda de voltar ao encontro com o Senhor que chama Pedro nas margens do lago da Galileia, o mesmo Pedro que o confessa como Senhor e Messias, o Pedro que também nega o Senhor, o Pedro que chora amargamente, o Pedro que confessa por 3 vezes que ama o Senhor e aceita a missão de cuidar das suas ovelhas. O Papa é discípulo que segue o Mestre, é apóstolo que anuncia a boa nova da salvação, é testemunha das maravilhas realizadas por Deus em Jesus Cristo ressuscitado. É um pai para as comunidades que seguem Jesus. É alguém que está decidido a oferecer-se a Deus em favor dos irmãos, irmãos de quem cuida com todo o amor. O Papa é o servo de Deus e o servo da Igreja. Uma vocação pessoal e única, mas ao mesmo tempo uma vocação enquadrada na vida e na vocação deste povo que acolhe os dons de Deus e procura ser-lhe fiel. O texto do livro dos Atos dos Apóstolos que escutamos narrava-nos o encontro de Paulo com os anciãos da Igreja, a quem exortava a manterem-se fiéis, a fim de que nada pudesse perturbar o caminho que Deus lhes tinha traçado e pudessem permanecer sempre na verdade e no amor. Paulo, segundo o texto, tem consciência clara de que a Igreja de que fala é preciosa, pois, como ele mesmo disse, a Igreja foi adquirida por Deus com o sangue do seu próprio Filho. E desse modo, tanto o sucessor de Pedro, como todos os outros que foram chamados pelo Senhor a ser vigilantes e cuidadores desse povo,
assumem um serviço ímpar: apacentar a Igreja, adquirida por Deus, com o sangue do seu próprio Filho. Esta é, caríssimos irmãos e irmãs, a vocação e a missão do Papa, o sucessor de Pedro e o primeiro entre os apóstolos. Mas esta é também a vocação de todos os ministros ordenados, nomeadamente dos bispos, chamados vigilantes episcopoi, dos presbíteros presbíteroi, também chamados anciãos. Numa perspectiva de acolhimento dos dons do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, nós podemos ainda entender a corresponsabilidade e a participação de todos os fiéis cristãos como um serviço à santificação de todo o povo resgatado por Deus com o sangue do seu próprio Filho. Diante da grandeza deste mistério e desta vocação, possamos nós sentir a força do Espírito Santo que nos impele, cada um segundo o dom recebido, que nos impele para a edificação da Igreja com amor e com gratidão. O texto do Evangelho que escutamos dava-nos as linhas fundamentais da nossa vocação cristã, pois todos somos chamados por Jesus a permanecer com Ele no amor, na alegria e na mesma missão. A primeira vocação do cristão é a vocação ao amor, amor recebido de Deus, reconhecido no percurso da vida e partilhado com os irmãos. A alegria de viver é a manifestação mais simples e mais autêntica da verdade do amor de Deus que habita em nós. E a missão de partir todos os dias ao serviço do anúncio do Reino, ao serviço do anúncio do que vimos e ouvimos a partir da fé, essa missão confirma a decisão pessoal de estarmos com o Senhor. Enquanto damos graças a Deus pelo novo Papa Leão XIV, procuramos fortalecer-nos a fim de assumirmos também nós a nossa vocação na Igreja. O caminho que o Evangelho nos propõe para que isso aconteça é o caminho da amizade com o Senhor. Amizade que é fruto de uma intimidade contínua, simples, profunda, mas saboreada. Todos nós, leigos ou ministros ordenados, fazemos parte deste povo que Deus adquiriu com o sangue de Jesus, seu Filho. Temos a possibilidade de ser seus amigos de coração, uma vez que Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro e de nos acolher como amigos de coração. Tomemos, por isso, a firme decisão de dar continuidade a esse projeto de Jesus que quis incluir-nos na sua intimidade e que quis dar-nos a graça de sermos seus amigos do coração. A segunda dimensão que o Evangelho nos propõe e que nasce do facto de sermos amigos de Jesus é o mandamento de nos amarmos uns aos outros, de sermos verdadeiramente amigos uns dos outros. Nas famílias, nas comunidades cristãs, nos presbitérios, na Igreja, sermos amigos uns dos outros é sinal maior de que podemos dar e que ajuda a transformar o mundo, porque é sinal do Deus amor que constituiu o seu povo com o que Ele tem de mais precioso, o sangue de Jesus oferecido no altar da cruz. Que no único Cristo sejamos um, como nos propõe o Papa no seu lema. Que no único Cristo sejamos verdadeiramente um, pois
se permanecemos no seu amor, amamos os irmãos e constituímos o santo povo de Deus.